Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com Mídia Certa e o nosso convidado da noite é Fernando Sotrate, diretor da TARP Publicidade e Propaganda, TARP Comunicação, TARP tudo na área de publicidade e propaganda, né, Fernando? É isso aí. Obrigado por você estar aqui conosco, mais um convidado super especial para a gente. Muito legal você estar aqui com a gente no nosso Mídia Certa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Realmente é um programa que a gente já falava há algum tempo, né? Por que não tem um programa nessa linha, né? Para mostrar para Araraquara, a região, como que é o mercado publicitário, o mercado de comunicação, que é tão batalhador, né? Que a gente está no dia a dia, no suor do dia a dia. E como, hein? E como é, né? E como? Um prazer estar aqui. Obrigado, Fernando. Legal, muito bacana. Eu conheço a TARP já de bom tempo. Quantos anos tem a TARP já, Fernando? São 12 anos. 12 anos? 12 anos. Pois é, 12 Fundada anos. em 2002, fevereiro de 2002. Olha só, então. No dia 1º de fevereiro, dia do publicitário, sem querer. Olha que bacana, é O mesmo? dia da fundação em ata, sim. Que legal, que legal. Começamos um pouquinho antes, mas acabou sendo uma data interessante. Que legal. Então é um bocado de tempo aí já no mercado. E está com você e o Luiz, né? Isso. Desde o começo? Começamos com 3 sócios, né? Eu, o Luiz e o Matheus. Lembro do Matheus. O Matheus, no primeiro ano, ele acabou se desligando da agência, ele procurou, tentou buscar o lado artístico, né? Ele era cantor e tentou ir para o mercado de São Paulo. Hoje já voltou para o lado da publicidade novamente. Está com agência de novo? Não, ele está trabalhando com marketing em empresas. Né? Legal, bacana. E acabou, logo no último ano da faculdade, né? Acabamos pegando o gancho da agência experimental, enxergamos no mercado uma necessidade, uma vaga, né? um espaço, um nicho ali que poderia ser explorado de uma forma diferente. Não era um número de agências que hoje existem na cidade. Com certeza. Há 12 anos atrás, nós tivemos muitas dificuldades, mas na época eram dificuldades do momento. Por exemplo, a internet era a internet de escada. Sim. A agência ia mandar um arquivo para um veículo de comunicação, sai do telefone que eu vou mandar o arquivo. Hoje tem 12 computadores interligados e está todo mundo online o tempo todo. A realidade é completamente totalmente diferente. E muito pouco espaço de tempo, né, Fernando? Pouquíssimo. Muito pouco espaço de tempo. E pensar que outro dia a gente estava até conversando aqui nos bastidores e falando a respeito de pendrive, de como é que chama do drive? Disquete, o drive. Disquete, e que tinha uns quadrados assim que a gente não se lembrou o nome, e não faz tanto tempo assim, para a gente se esquecer disso. Zip drive, para né? nós nos esquecermos Zip disso. drive. Zip drive, né? O que seria o pendrive hoje, né? O que seria o pendrive porque hoje, ele cabia muito mais coisas. Cabia muito mais coisa. Era grosso, né? Tal. E não faz tanto tempo assim, né? Não faz. Quer Então dizer, era uma batalha, né? No começo, até nos bastidores a gente conversou, era um computador, era um fax. Hoje, quantas fax você envia? Que fax, né? cara? Hoje você vai Você fala, eu não vejo mais fax. Né? E ainda é estranho que ainda existem empresas tradicionais que usam telefone e fax num cartão de visita, É verdade. né? Num papel timbrado. Fala, mas esse cara recebe fax ainda, né? Mas é um passado muito recente. Né? A gente fala de 12 anos atrás, mas olhando assim, você começa a comparar, trazendo um pouco agora para o lado da mídia, em mídia social, por exemplo, essa febre do Facebook, quando começou, nem Orkut existia. O Orkut já até deixou de existir. Não, né? o MSN, eu me lembro, começou... Era o ICQ, né? Era o ICQ, né? Que eles falavam, Isso, o ICQ, a portuguesada, né? Está voltando. Está voltando? Tá voltando? Eu não sabia, mas é uma coisa maluca, né? Depois veio o Orkut e já não se fala mais em Orkut. MSN, existe MSN ainda? Não, transformou para Skype. Acabou, né? Acabou, porque... E é uma dinâmica muito rápida, né? Muito rápida. E hoje é o Face que está mandando, é o Twitter que está mandando. Então, pô, você vê a Copa do Mundo aí, o que trouxe de tuitagem é uma coisa... Eu falava com eu falei com jogadores da seleção brasileira, o Davi Luiz, pelo Twitter. Né? E ele na hora respondia. Abre essa possibilidade, né? Pô, o mundo se tornou muito pequeno, Fernando. É verdade. O mundo se tornou muito pequeno, né?
E isso que a gente estava falando. Nós temos, inclusive, alguns exemplos de clientes que a agência tem um departamento de mídia social que faz monitoramento de algumas marcas, e essa proximidade com o consumidor deixou até de, por exemplo, o antigo SAC, que era um 0800. Serviço de atendimento ao consumidor. Ainda existe, por lei, por necessidade, né? Mas esse Facebook, essa rede social, o que aconteceu? Ele virou um SAC aberto. Isso é muito perigoso se você não monitorá-lo, se você não acompanhar, isso. Porque vira uma lavação de roupa suja. Né? E então, isso atinge uma progressão geométrica, né? Porque vai passando, e o pessoal vai compartilhando, e se você não ficar acompanhando, perde a mão. Exatamente. Né? Perde a mão. Ainda nessa toada aí, o crescimento da TARP eu vejo muito assim nesses 12 anos, como também o que acompanhou o crescimento da cidade, do mercado, do comércio da cidade. A TARP eu vejo como uma agência muito voltada, vocês são muito fortes no varejo, né? Você tem clientes fortes no varejo, como o Varejão Passarinho, do Marcelo lá, como o Nenê Escapamentos, que são fortes, né? E são clientes de varejo. E vocês acompanharam esse crescimento da cidade, né? Como é que você vê esse boom que houve, não só na parte tecnológica que a gente estava falando a respeito de mídias sociais, mas também de um mercado pujante que está aqui em Araraquara e na região também, né? Sim, sim. Nunca os termos como a propaganda é a alma do negócio, entre outros que existem, foram realmente acertativos. Por quê? O mercado regional, Araraquara principalmente, que a gente mais atua, o empresário ele enxergou isso de forma diferente. Ele entendeu que a comunicação hoje deixou de ser aquela despesa. Né? Deixou de ser despesa. Deixou de ser despesa. Por quê? Antes ele fazia, ele tinha todas as suas despesas da empresa e depois, se der certo, eu faço alguma coisa de propaganda. Bom, não é por aí. Sem dúvida. Né? Hoje muitos colocam na sua grade conta de luz, telefone, internet, cartão de crédito, funcionário e comunicação. E um percentual para comunicação. Um percentual. Esse pessoal ainda faz um cálculo de percentual sobre o faturamento? Nem todos. Isso? Alguns clientes, há alguns anos, 5, 6 anos para cá, conseguiram alocar uma verba, por exemplo, 2 a 3% do faturamento, só para comunicação. E aquilo vira sagrado. Exatamente. Então você tem aquilo para comunicação. Não é comunicação só propaganda. Sim. Às vezes você precisa mexer numa fachada. Não, sem dúvida. Isso contempla toda a parte de comunicação. Exatamente. Contempla tudo. E isso faz com que ele tenha sempre essa reserva. E o trabalho da agência, que é muito importante no planejamento estratégico do cliente, não só de mídia, mas de comunicação. Sem dúvida. É trabalhar essa verba no momento certo. Então, por exemplo, esse mês não é importante fazer nada, ou vamos fazer mais leve, represa essa verba e trabalha mais forte outros meses, onde vai dar uma visibilidade maior. Sabe que outro dia, na penúltimo bate-papo que nós tivemos aqui, acho que foi com o Fernando Mori, eu acho que não, foi com o Lineu, eu disse o seguinte, que eu fico assim, muito feliz quando eu vejo um cliente de potencial que está crescendo e que busca uma agência de publicidade para lhe dar assessoria. Porque o que eu falei para o Lineu, eu vou repetir aqui, o cliente, ou o varejo, seja ele qual for, ele tem que estar suficientemente por dentro e convencido, a palavra é essa, convencido, de que o negócio dele é administrar o negócio dele, que é vender o produto que ele tem na prateleira, ponto. Se for sapato, ele é especialista em sapato e ele vai vender sapato. Se for qualquer outro tipo de produto de varejo ou alguma coisa assim, ele tem que se ater a vender o produto que ele tem na prateleira ou na loja dele. Correto. A parte de comunicação não é a praia dele. A parte de comunicação tem profissionais que fazem isso para ele. Cuidar disso para ele, né? Exatamente. Que fazem. E que cuida, e que com certeza... Um exemplo bem prático, Virgílio, é o escritório de contabilidade. Você não contrata o escritório de contabilidade para fazer esse trabalho para você? É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço e de um serviço que eles entendem. Imagina se o empresário ficar correndo atrás de todos esses impostos, todas essas taxas, o que tem que recolher, a parte de RH. Não, e a partir do momento também que você tem um cliente que opta por buscar uma assessoria de uma agência de publicidade,
Eu vejo dessa maneira. Significa que aí vem, no bojo disso tudo, um profissionalismo legal. Porque não só o mercado é contemplado com esse profissionalismo, mas também as agências, os veículos de comunicação também. Né? Porque a agência ela vai colocar realmente, quando ela faz seu planejamento de comunicação e de mídia, ela vai contemplar as mídias que realmente são mais adequadas para aquele tipo de cliente. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Isso ajuda bastante. Não é? Inclusive, pegando esse gancho, muitas empresas ou empresários ainda acham que a publicidade, o veículo de comunicação concorre com a agência. Isso é uma mentira. Não. Né? Isso você sabe que é uma grande bobagem. Não, são parceiros. São parceiros. Se complementam. A agência depende e muito de bons veículos de comunicação, de boas mídias, para poder dar o resultado para o cliente. Né? Lógico, existem os seus vendedores, existem os agenciadores. Isso. Inclusive, a agência de propaganda, em outras conversas que a gente já teve aqui, na agência existe o profissional criativo, existe o profissional redator, mas existe também o diagramador. Às vezes tem um cara que é muito bom, o cara é bom publicitário, bom... Não, ele é bom diagramador, mas ele não tem aquela pegada, aquela sacada, né? Agora, voltando só para a mídia novamente, essa parceria e esse entendimento que o mercado teve de uns anos para cá, que é importante, a necessidade que o veículo mostra para a agência, isso aqui é interessante para o seu cliente, às vezes nem para aquele cliente mas para um outro da agência, porque a agência ela trabalha com vários segmentos. Né? Isso é muito importante, essa relação saudável que a gente tem sempre. Né? Legal, Fernando. Bacana. Nós vamos para o primeiro intervalo e voltamos já. O Mídia Certa. Fernando Sotrate. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora, de segunda a sexta, ao 12:30, aqui na TV Ara. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 21h, aqui na TV Ara. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 19h, aqui na TV Ara. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa. E o nosso convidado da noite é o Fernando Sotrate, da TARP Comunicação. Fernando, eu queria conversar com você um pouco, voltar aí, resgatar a respeito, já que a TARP é muito forte nessa área de varejo, eu gostaria de abordar novamente esse assunto. Né? Eu tenho notado em Araraquara que muitos supermercados, muitas redes de supermercados, muitas redes de farmácia, muitas redes de ótica têm vindo para Araraquara e elas têm conseguido se manter em pé e vendendo muito. É o varejo. Né? Eu tenho uma opinião a respeito disso, até porque Araraquara é um polo regional, de cidades menores em volta e tal. O que isso tem impactado nos teus clientes também? Olha, sempre é válido a concorrência, isso é para qualquer segmento, porém quando chega uma marca forte, você faz o cliente local se mexer, né? Isso é natural. E se ele não fazia alguma coisa, ele começa a fazer, e se ele já fazia, ele faz diferente, tá? Porque as grandes marcas, elas têm o poder tanto de negociação, começam a trabalhar com preços, com
com condições especiais, com sorteios de grandes prêmios, mexem muito mais com o consumidor. Tá. O consumidor, por sua vez também, ele acaba às vezes não diferenciando uma grande marca, se é local, se o dono mora perto da casa dele, se não mora. Tem muita coisa que a gente percebe são até interessantes, até engraçadas, né? Aí vai o lado um pouco do conservadorismo. Exato. Do Então, consumidor. Tem cidades vizinhas da região que às vezes falam, nossa, mas lá em Araraquara tem tal coisa. Você fala, nossa, mas pra gente que mora aqui é tão natural ter tal coisa, Tá. né? Eu não vou citar marcas, né? Mas a gente fala, mas para ele não. Para ele percebe que lá em Araraquara tem. Do mesmo jeito que o consumidor de Araraquara vai muito para Ribeirão Preto comprar, Tá. né? Ribeirão Preto vai para outra cidade, tem muita gente que vai para São Paulo fazer compra. Então lá tem, né? E tem muita gente que vem para Araraquara. Então, Sem dúvida. essa percepção também é muito interessante, mas o varejo ele mexe muito quando chegam grandes marcas. Tá. né? Como é que você faz, por exemplo, uma campanha? Como é que é desenvolvida uma campanha, por exemplo, para qualquer cliente de varejo? A gente citou aqui o Varejão Passarinho, que nós vamos mostrar agora, e a pergunta fica para ele responder já já, 2 peças institucionais do Varejão Passarinho. Natal em família é sempre igual. Por isso é sempre tão bom. Só o Varejão Passarinho sabe quais são os ingredientes que deixam a sua ceia ainda mais especial. Junte fatias de amor, acrescente carinho em pedaços e dedicação a gosto. Esta sim é a verdadeira receita do Natal. Da família Varejão Passarinho para a sua família. Que tal encher sua vida de cor? Varejão Passarinho. Abuse das cores. Faça suas combinações preferidas. Leve mais sabor para a sua mesa e mais saúde para a sua vida. Esse tipo de varejo, como é o Varejão Passarinho, que a gente acabou de ver agora, ele tem um mix de produtos enorme, né? Sim. E datas comemorativas, às vezes se aplica para esse tipo de varejo, assim como também para o Nenê Escapamento lá do Nenê e do Arthur. Como é que você cria uma campanha ou um planejamento de campanha e de mídia para esse tipo de cliente de varejo? Certo. No caso do Varejão Passarinho foi um case muito interessante, que nós pegamos o cliente com uma marca que não era a marca atual. Nós fizemos uma repaginada total, não só da marca, mas aproveitando também o lançamento de uma segunda loja na cidade. Ah, legal. Né? Então, essa loja com outro ponto, um ponto estratégico, um ponto estudado pelos proprietários, e isso tudo acabou fazendo com que a agência pensasse não só na parte de propaganda, mas sim na comunicação institucional da empresa. Ok. Que é lançar isso para o mercado. O consumidor ele tem que entender que aquela marca que ele vai ver a partir de amanhã é os mesmos serviços, a mesma qualidade que ele já tinha. Quer dizer, é quase que um fortalecimento da marca que você já tem. E você tem esse desafio de trabalhar isso de uma forma positiva. Tá. Porque isso pode vir de forma positiva ou negativa. Sem dúvida. Ficou bom, mas não gostei, gostava mais do outro. Isso é natural do ser humano. Muitas coisas a gente consome dessa forma. Preferia assim, não assado. Né? Então, quando você trabalha uma marca com nada melhor que o varejo, que um varejão para a gente trabalhar. Né? Então, o que acontece? Esse mix de produtos e com públicos diferenciados, porque frutas, verduras e legumes, você atinge a classe A E. Todas. Todas as classes podem consumir. Todas. Né? Então, existiu a necessidade e um planejamento muito bem feito pelos proprietários em relação ao mix de produtos da loja, não só ficar focando nesses 3 itens que eu citei, mas também na conveniência, né, na parte do setor de padaria, tudo que um público que vai para esse ponto de venda também poder obter. Você tinha tido uma experiência já com isso antes do Varejão, que eu acho que foi com o lançamento, também com a inauguração de uma novidade que foi do Nelvio, não foi? Que era da Avenida 7. Também foi mais ou menos nesse formato. Nelvio Tintas também foi inaugurado em Matão, depois na Avenida 7 de Setembro,
depois Alameda. Então foram 4 lojas, né? Que você fez um planejamento de comunicação, mas exatamente, cada uma com o seu ponto. O Nelvio também acabou identificando as necessidades regionais, né? De cada, porque eram bairros diferentes. Isso. Né? E às vezes acontecia, voltando até naquele assunto que eu citei, às vezes uma pessoa morava do lado da loja da 36 e comprava na loja da Alameda. Ah, tá. Às vezes pela falta de percepção. Entendi. Ou de, estou passando por lá, já pego por lá mesmo. Aí vai a fidelidade, né? Vai da fidelidade, vai do atendimento, vai da gerência, vai de todos os sentidos. E vice-versa. Isso acontece constantemente com muitos no supermercado, que foi um exemplo que você citou agora. É verdade. A gente que mora do lado de um quarteirão do supermercado e atravessa a cidade para fazer compra em outro. Você fala, pô, por que você já não fez ali? Aí vai da percepção da marca, qualidade, preço, atendimento. Foge totalmente só do alcance da propaganda, não é. Tá. Me diga uma coisa, como é que hoje é a relação da agência, ou das agências, vamos dizer assim, porque você tem um cenário de agências em Araraquara que hoje estão perfazendo em aproximadamente 26 agências, 25 ou 26 agências, alguma coisa desse tipo. Como é que você vê a relação dessas agências com os veículos? E eu vou te dizer por quê. Porque de 8 anos para cá, né, de 12 anos na época quando a TARP foi fundada, nós tínhamos um cenário que nós tínhamos aqui um número de veículos muito inferior ao que nós temos hoje. Sim. Ou seja, as opções aumentaram significativamente. O bolo publicitário ele teve que ser repartido por mais mídias, vamos dizer assim. Né? As ofertas de mídia aumentaram muito para que as agências pudessem trabalhar o seu planejamento de comunicação em mídia. Né? Como é que você vê isso hoje, as novas mídias e a relação que você tem com esses veículos? Você não, a TARP. E as outras agências também. Sim, é um desafio, tá? Porque cada dia que passa existe um veículo novo surgindo. Parece que não, mas... não vou citar nomes, obviamente, mas mídia impressa, que é uma forma mais rápida e mais fácil de se fazer, né? A cada dia surge uma diferente. E todas elas têm o seu porquê, têm o seu motivo, têm o seu objetivo diferente. Para alguns clientes até funcionam de forma até surpreendente. Mas para a grande maioria, as mídias mais tradicionais são as que realmente potencializam o negócio, né? As que deixam a marca... Existe um certo conservadorismo aí. Sim. Por parte do cliente. E tem que se reinventar dentro da própria mídia, né? A televisão mesmo, a gente vê isso. Aqui, a própria televisão, por exemplo, antigamente a televisão era 15, 30 segundos e 60 segundos. Ok, manda o VT e veicula. Isso. Hoje não. Virgílio, eu quero fazer um testemunhal com imagens do local. Exatamente. Vamos fazer. Eu tenho essa flexibilidade. É total flexibilidade. Eu quero trazer o meu cliente no programa. Isso. Eu quero que ele faça uma entrevista e exponha as necessidades, ou faça uma degustação. Isso. Hoje os formatos ficaram muito mais customizados. Exatamente. Né? Ou seja... sem custar muito mais. E sem custar muito mais, exatamente. Porque eu vejo também exatamente isso que você está dizendo. Os veículos, cada vez mais, eles têm que se adequando às necessidades dos clientes. Porque o negócio engessado, 30, 45, 60 ou 15, eu acho que isso virou como diria, né, fazer xizinho. Comodismo. No mapa de mídia. Né, virou um comodismo. Você tem que procurar alternativas para buscar resolver, entregar soluções para o teu cliente. E essas alternativas de formatos, que é o que nós fazemos muito aqui na TV Ara, e que tem tido muito sucesso, é uma alternativa muito interessante, porque realmente o cliente se vê como diferente, não como igual. Exato. Não é isso? Sem dúvida. Agora, em relação à grade de mídia, né, como são inúmeros, o veículo ele tem que estar sempre em contato com a agência para poder lembrá-lo, né, dos formatos ou planos comerciais. Promocionais ou sazonais. Por exemplo, às vezes acontece muito, entro em contato com a agência, olha, Dia dos Pais está chegando. Né, nós temos um projeto assim, assim, assado. Só, para esse cliente é legal, para esse não é, esse aqui não vou nem
colocar na pauta, né? Ou em cima desse projeto, você acaba trabalhando outras situações. Bom, esse pro Dia dos Pais não dá, mas pro Natal, desse formato vai dar para fazer. Tá, aí você já começa adequando e vai trabalhando. Isso sem contar a linha criativa que a agência vai também trabalhar, que ela só vai passar para a mídia poder desenvolver o trabalho, né? Mas essa relação saudável do veículo de comunicação com as agências tem que sempre existir. E melhorou muito, né, Fernando? Muito. De um tempo para cá melhorou muito, né? Muito. Porque Inclusive as a parte de negociação É. mesmo, falando em parte comercial também, isso de 6, 7 anos atrás, não existia muito esse bom relacionamento, né? Hoje não, hoje a gente fala tudo a mesma língua, as agências se conversam mais. Até né? porque também tem o seguinte, né? São interesses que se confundem, né? Sim, Né? Fundem e se confundem, né? Ou confundem e fundem. Todos eles têm o mesmo interesse. É você fazer interesse, um bom trabalho, para o resultado o do cliente veículo acontecer. fazer um trabalho que te dê resultado e para a bem comum de um cliente que está esperando de braços abertos acontecer. Com certeza. Porque eu sempre digo, a hora que o cliente assina aquele contrato, o API, alguma coisa assim, está dizendo o seguinte, ele não está esperando só voltar aquele investimento, seja 5, 10, 15, 20 mil reais que ele está assinando lá. Ele está querendo aquilo de volta e mais um plus. Sim. Porque senão não teria sentido ele fazer. Né? Exatamente. E quando se fundem todos esses interesses, só pode dar um bom resultado. Mas existe um certo erro, Virgílio, de algumas pessoas que vão investir. Por exemplo, eu vou colocar uma verba X em tal mídia. Aí o que acontece? O cliente ele fala, mas quanto que eu vou ter que vender a mais para poder pagar essa publicidade? Isso é um erro. Tá. Isso não pode ser computado nunca. Claro. Né? Porque você imagina um bombril, quanto custa e quanto custa um carro. O preço da publicidade é o mesmo. É verdade. Então você não pode falar quantos pacotinhos ou um sabonete, alguma coisa que custa centavos eu tenho que vender para poder pagar essa mídia. Isso não pode ser computado dessa forma. Esse não é o cálculo. Senão o cara que e nem vende a o carro, referência. vendi 3 carros, tá tudo pago. Não é assim. Né? Então existe alguns bloqueios, né, que precisam ser quebrados. A mídia não é só o toma lá da cá. Anunciou, vendeu. Não é só dessa forma. Você tem toda aquela percepção da marca que nós acabamos de citar do Varejão Passarinho. Você não compra simplesmente o preço. Né? Não adianta anunciar lá o preço de um item 2 centavos mais barato do que o outro. Não é só isso. Quem vai num ambiente, ele quer ser bem tratado. É que isso é imensurável, né? Exatamente. É imensurável. E que tem imagem, gente que prefere, às vezes, até pagar um pouquinho mais. Claro, né? claro, em qualquer claro. segmento. Só que lá eu tenho isso, lá eu me sinto bem, lá tem toda essa estacionamento, qualidade de atendimento. Quer dizer, eu digo que estacionamento é obrigação de todo mundo. Hoje já virou, né? Obrigação. Hoje... Agora, o atendimento é um grande diferencial. Sem dúvida. É o grande diferencial. Eu digo sempre o seguinte, que atendimento e qualidade são os grandes diferenciais para o varejo. E eu digo varejo como um todo. Como um todo. Preço chega a ser, desde que seja honesto, detalhe. É verdade. O que faz a diferença é atendimento e qualidade. Preço passa a ser quase que um detalhe. E um grande Não, pode falar, Fernando. Pode falar. Um grande desafio hoje em relação para a mídia, né, para a propaganda, é levar o cliente até o ponto de venda. Ok. Só que 90% da decisão está o papel está ali dentro. Tá lá dentro. Sem dúvida. Fernando, muito bom. Nosso tempo está terminando. Quero te agradecer assim de montão a tua vinda aqui e dizer para o pessoal, deixar o meu grande abraço pessoal da TARP lá, né? E o Fernando, que é quase que um pai fresco, né? Praticamente. E deixar um grande abraço pessoal lá. TARP é a nossa parceiraça aqui, do grupo como um todo, das rádios, da TV. E eu conto em outras oportunidades, mais para frente, com certeza a gente vai ter outras oportunidades para sentar aqui e bater mais papo a respeito do mercado publicitário. Com certeza, o prazer foi todo meu. Também gostaria de agradecer o espaço aí, o grupo todo, que a gente já tem um bom relacionamento há anos, né? E deixar o convite para quem quiser entrar no site da agência para conhecer alguns trabalhos, os formatos do trabalho, um pouco do portfólio, os serviços oferecidos, é o tarp.com.br. Tá joia? Obrigado, Fernando. Obrigado. A gente continua batendo esse papo aqui. Isso aí.